Vou te fazer uma pergunta diferente hoje, até estranha. Você sabe orar? Já parou para pensar o que é a oração e como ela realmente funciona? O que é a oração? Qual o sentido? Existe uma forma? O que é orar? Então tá, quando a gente olha para a oração, e aqui eu quero começar falando que muito da nossa prática, ela tem a ver com repetição. Queira ou não queira, a nossa prática acaba sendo repetitiva. E tudo que você acaba reproduzindo, quase que de forma mimética, com o tempo você precisa parar, repensar, reavaliar, analisar, para ver se você já não caiu naquele mecanicismo superficial, tá? De tudo, tá? Não só na questão da oração, mas na questão da oração também. E a gente pergunta, né? Fala, não, professor, a nossa oração não é assim mecânica. Engraçado, né? A gente fala que a nossa oração não é mecânica, mas nós costumamos orar geralmente o mesmo conteúdo, com as mesmas palavras e geralmente na mesma hora. Será que realmente não é mecânica? Vamos lá. Aí no culto, então. No culto, então, nem fala. Tem gente que só ora no culto. Só ora quando o pastor manda e só ora o conteúdo litúrgico. Para pensar, o que é uma oração litúrgica? É aquela oração que já tem o conteúdo pré-ordenado. Então, oração para começar o culto. Então, a gente já sabe como é que é uma oração dessa. O Senhor esteja conosco, abençoe esse lugar, abençoe os irmãos que estão vindo, para que esse culto seja... Pode colocar 200 pessoas diferentes, a oração vai ser a mesma. Isso é uma oração litúrgica. Ela acaba sendo conduzida pelo ambiente, pela ocasião, pela situação. Aí a pergunta é, será que isso realmente é uma oração? Claro, se a gente pegar o português, isso é uma oração, no sentido amplo aí do conceito. Mas quando a gente olha a tradição bíblica, quando a gente olha a tradição bíblica, talvez também não ajude tanto. Como assim não ajuda, professor? Porque, por exemplo, quando você olha assim, e os discípulos perseveravam nas orações no templo. Que orações eles perseveraram? Não tem nada a ver com vigília. Eles iam segundo a tradição judaica, que era a oração às 6 horas da manhã, ao meio-dia, 6 horas da tarde. Era um calendário litúrgico de oração, inclusive com os motivos de cada momento. Quais as orações que eram feitas às 6 da manhã, quais às meio-dia, quais às 18 horas. Então alguém fala assim, professor, mas isso é reza. Olha, a bem da verdade, nos dicionários, reza e oração são sinônimos. Muito embora existe uma tendência aí entre o público evangélico achar que repetição é reza, mas oração também pode ser muito repetida, muito induzida, extremamente superficial. E eu ainda faço mais uma pergunta. Será que existe a situação da pessoa estar orando e a pessoa não estar presente na própria oração? Isso é aquilo que a gente fala do referente, né? Será que ela é o referente da sua oração? Ou será que a oração dela está tão alienada que não envolve nem mais ela mesma? Então vamos lá. Por isso que eu falo, é importante a gente parar de vez em quando e reavaliar alguns conceitos. Quando a gente olha para o texto bíblico tem algumas provocações nesse ponto, né? Com essa questão da oração. Um dos textos que faz uma provocação clara é Isaías 58. Isaías 58, ele está falando sobre o jejum. Mas quando ele fala sobre o jejum, ele fala sobre um ritualismo frio, repetição sem sentido. Então é essa mesma coisa. Será que as nossas orações viraram esse ritualismo frio e repetição sem sentido? A oração, gente, interessante. Eu vou provocar vocês mais. Recentemente, a neurociência começou a fazer estudos sobre oração. Então ele faz aquele mapeamento, né? Aquele mapeamento neural e coloca a pessoa para orar. E quando a pessoa vai orar, starta diversas luzes no cérebro em diversos locais diferentes. O que acontece? De cara, eu vou falar para você que a oração ajuda na produção de dopamina e serotonina. De cara ela produz. De cara, a oração atua no nosso organismo, aumentando o sistema imunológico. Como assim? Sério? Pensa que não? Quando você ora, você se coloca numa situação em que o seu cérebro faz com que o seu corpo libere diversas formas, diversos neurotransmissores e hormônios que faz com que o seu corpo se sinta bem. Só de orar. Cientificamente provado que a oração faz bem. Isso daí eu tô falando, você pode encontrar, pode pesquisar na internet, você vai encontrar vários estudos. Ou em vídeos já, alguns professores falando, mas você também encontra isso em artigos científicos. Mas independente disso, a oração, independente do fato da oração fazer bem, é que não é qualquer oração. É aquela oração em que você realmente se abre, em que você realmente entra em contato com a sua interioridade. Nós vivemos num mundo que cada dia menos a nossa interioridade é destruída. De um lado, a internet e as mídias, as redes sociais, fazendo com que a nossa interioridade se torne só
exterioridade. E a pessoa não se olhe mais para o que realmente tem valor, para o que realmente é interior, mas começa a pregar só aquilo que está do lado de fora. Como que só o que está do lado de fora é importante. E aos poucos a gente começa a negar aquilo que está do lado de dentro. É importante a gente parar e fazer esse olhar interior. A oração na Bíblia tem alguns momentos chocantes, né? Tem um momento que eu gosto de pensar a oração que quando você tem a luta de Jacó com um anjo, e aí o pessoal fala, Jacó lutou com Deus e tal. Aí eu falo assim, não, para mim Jacó lutou com ele mesmo. Ele entrou uma pessoa e saiu outra. A dimensão da oração ela tinha que ser essa, do Jacó, que entra na luta, mas que entra uma pessoa e sai outra. Que na luta é a sua interioridade que está em jogo, é o seu caráter que está em jogo, é a sua forma de lidar com o outro e consigo mesmo que está em jogo. Não é excesso de puritanismo, não estamos mexendo com isso. Nem de santidade, nem de se aparecer para os outros. Não é nada disso. É você e Deus. É aquela interioridade. Uma vez eu estava na igreja, nossa igreja era no centro da cidade, perto de um albergue. Eu lembro que era umas 2 horas da tarde, chegou um rapaz, ô pastor, você pode fazer uma oração por mim e tal? E aí eu estava atendendo, comecei a conversar com ele. Aí ele começou a falar, né? Olha, eu tenho uma vida muito ruim, eu fiz muita coisa errada e tal. Aí ele começou a se confessar comigo, né? Aí eu falei assim, pera um pouquinho. Eu falei pra ele, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te passar para outra pessoa. Pode ser? Aí ele olhou assim pra mim, como assim? Outra pessoa para quem você vai falar tudo isso aí que você tá sentindo. Essa pessoa tem certeza que vai fazer mais diferença do que eu na sua vida. Ele é quem? Vai ali dentro da igreja, ajoelha ali e conversa com Deus. Depois você vem aqui e a gente conversa. As pessoas precisam criar esse espaço. Esse espaço da oração é o espaço onde você pode abrir o seu coração para Deus, mostrar o que está lá dentro. A ansiedade, a dor, o que você fez de errado, aquilo que te preocupa. É um espaço de transformação. É pelo menos o começo. Nas palestras eu geralmente brinco que oração é igual balde d'água. Como assim, professor, oração balde d'água? A oração não muda nada. Não é a oração que muda. A pessoa fala, a oração muda, a oração pode fazer isso. Uma vez eu fiz uma palestra para casais, um casal chegou para o pastor, ora por nós aqui e tal, porque aí o nosso casamento vai ser abençoado. Eu falei, não, você está errado. Não é porque eu oro que o casamento vai ser abençoado. Você tem que tomar atitude. A oração, ela só amolece. É o balde d'água. Você tá com o chão todo sujo ali. Se você jogar um balde d'água nele, você não vai lavar o chão. Você só vai amolecer. A função da oração é amolecer. Então, aproveita um momento. Tira um momento para orar. Não precisa nem ser religioso para isso. Não precisa nem ser religioso. Mas é um momento em que você abre o coração para Deus. E aí depois você posta para nós aí, responde aí o que você achou. Olha, eu tive um momento ali com Deus, tirei um momento para orar. E olha, me senti muito bem. Ou coloca lá como é que foi isso. Quais foram as sensações. Tenta começar o seu dia com uma oração. Depois você fala para mim o que aconteceu. Vou te falar. Você vai conseguir superar a ansiedade. Você vai conseguir lidar melhor com depressão, você vai conseguir lidar melhor com dores e com muitas cobranças que a sociedade coloca sobre você. Basta apenas você tirar um momento para orar, conversar com Deus e conversar consigo mesmo, beleza? Nos encontramos na próxima então. Até mais.